Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Bom, o tema do short vídeo de hoje é um tema mais comum, um tema de aplicabilidade na prática clínica diária, né? Hoje eu vou falar um pouco do impacto hemodinâmico da ventilação não invasiva, alguns aspectos do impacto hemodinâmico da ventilação não invasiva e como nós vamos utilizar esse impacto hemodinâmico de forma positiva. Porque eu posso ter um impacto hemodinâmico indesejado, mas eu posso tornar esse impacto hemodinâmico de forma satisfatória dentro do meu arsenal terapêutico. Então, para a gente iniciar, eu vou só relembrar o perfil de pressão nas vias aéreas durante a respiração espontânea. Então, vamos desenhar aqui que quando eu estou respirando espontaneamente, eu tenho uma curva bifásica da pressão nas vias aéreas. Ou seja, isso aqui seria a fase inspiratória, onde a pressão é negativa, e isso aqui seria a fase expiratória, onde a pressão é positiva, está acima do meu valor de zero aqui. Se convencionou que na fase ins eu tenho uma pressão negativa, na fase ex eu tenho uma pressão positiva. Essa convenção eu estou tomando a pressão atmosférica como sendo zero. Isso é uma condição didática para entendimento, tá? Quando eu estou em assistência ventilatória mecânica, isso já vai mudar. Quando eu estou em ventilação não invasiva, no modo dos níveis pressóricos, o que a gente costuma chamar de BiPAP, na verdade BiPAP é uma marca registrada, mas seria binível, bilevel ou ventilação bifásica, eu teria isso aqui. Na fase inspiratória, uma pressão mais alta e na fase expiratória, uma pressão mais baixa. Claro que eu estaria repetindo esse ciclo, né, continuamente. Na fase ins, uma pressão mais alta e na fase ex, uma pressão mais baixa. De tal forma que agora toda a minha pressão nas vias aéreas é positiva. Tá? Então, qual o impacto disso na hemodinâmica do meu paciente? Vamos lembrar uma coisa. Eu tenho uma interação muito estreita entre o coração e o pulmão. Ou melhor dizendo, entre o sistema cardiovascular e o pulmão. Essa interação é tão estreita do ponto de vista anatômico e do ponto de vista fisiológico, de tal forma que alteração em um sistema pode levar, sim, a alteração no outro sistema. Nesse caso, nós estamos alterando quem? O sistema respiratório, com uma pressão positiva, como nós vimos aqui. E essa pressão positiva aplicada no sistema respiratório, ela pode, sim, repercutir no sistema cardiovascular. Primeiro ponto que a gente vai pensar. A veia cava inferior e a veia cava superior, quando nós estamos respirando espontaneamente, ela está submetida à ação da pressão intratorácica. E a pressão pleural é uma pressão constantemente negativa. Então diríamos que essa veia cava inferior e veia cava superior, no seu trajeto torácico, ela sofre uma tração radial por conta da pressão negativa existente em torno desse vaso. Ora, se ela sofre uma tração radial, significa dizer o quê? Eu tenho um aumento do diâmetro desse vaso. E essa pressão negativa, a pressão intrapleural negativa e a oscilação da pressão pleural negativa na ins e na expiração e respiração espontânea, significa dizer que este é um dos determinantes do retorno venoso. Então, eu aumento o retorno venoso quando eu estou respirando espontaneamente. Quando eu estou em ventilação com pressão positiva, o que vai acontecer? A pressão intratorácica não é mais negativa, porque eu positivei a pressão nas vias aéreas e essa positividade de pressão de vias aéreas ela é transmitida para o tórax também. Então, significa dizer que esse vaso, via cava inferior e via cava superior, na verdade estes vasos, eles deixam de sofrer uma tração radial e eles passam a sofrer uma compressão radial. Desta forma eu tenho o quê? Redução do diâmetro destes vasos. Com a redução do diâmetro desses vasos, eu tenho redução do retorno venoso pelo aumento da resistência ao fluxo sanguíneo por esses vasos. Então o primeiro ponto que a gente poderia pensar é que a assistência ventilatória não invasiva com pressão positiva, ela pode reduzir o retorno venoso. Significa dizer o quê? Eu posso reduzir a pré-carga do ventrículo direito, já que eu estou reduzindo o retorno venoso. Este é um dos aspectos. Um outro aspecto que a gente pode sim ter e utilizar como positivo
ou negativo, dependendo do paciente, da estratégia que eu estou utilizando, é o impacto dessa pressão na parede do ventrículo esquerdo. O que é que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, quando eu estou respirando espontaneamente, nós vimos que a pressão intratorácica ela vai ser sempre negativa, né? E quando eu tenho uma pressão negativa, significa dizer que eu tenho um vetor de força em torno da parede do ventrículo. Então vamos supor que aqui seria o meu ventrículo, tá? E a pressão negativa gera um vetor de força nesse sentido. O inotropismo ventricular, ele gera um vetor de força nesse sentido. Então significa dizer o quê? Que a força resultante para que eu tenha contração do ventrículo é este vetor aqui menos esse vetor. Ou seja, o inotropismo ventricular, parte da força tem que ser suficiente para vencer este vetor aqui, que é a negatividade em torno da parede ventricular. Tá? Em algumas condições, isso é uma desvantagem para o meu ventrículo, como por exemplo, na insuficiência ventricular esquerda, em pleno edema agudo de pulmão, no meu paciente com insuficiência cardíaca, isso é desvantagem. O meu funcionamento não seria satisfatório, porque eu estou alterando a pressão transmural de tal forma que eu tenho uma redução da eficácia do ventrículo. Imagine agora que eu estou fazendo ventilação não invasiva. Então, este vetor aqui, né, que era da negatividade da pressão pleural, vamos dizer que ele vai deixar de existir. Ou ele vai minimizar muito, porque eu não tenho uma grande oscilação da pressão pleural, já que eu estou com ventilação não invasiva. Estou com suporte ventilatório não invasivo. Significa dizer o quê? Que o vetor força da parede ventricular, que é determinado pelo inotropismo do ventrículo, ele passa a ser um vetor mais eficiente, já que ele não precisa vencer este vetor aqui que existia pela negatividade da pressão pleural. Resultado, se o vetor força ele passou a ser mais eficiente, significa dizer o quê? Eu estou com a ventilação não invasiva reduzindo a pressão transmural da parede do ventrículo esquerdo. E se eu reduzir a pressão transmural da parede do ventrículo esquerdo, nessas condições que eu falei, na insuficiência ventricular esquerda ou no paciente com insuficiência cardíaca, isso significa dizer o quê? Eu tenho uma maior ejeção, eu tenho uma maior fração de ejeção deste ventrículo, eu tenho uma otimização na funcionalidade do ventrículo esquerdo. Ou seja, este é um outro impacto hemodinâmico da ventilação não invasiva. Eu posso otimizar ou dar um suporte mecânico ao ventrículo esquerdo. Dessa forma, eu vou aumentar o quê? Eu posso aumentar o volume de ejeção sistólica do meu ventrículo. Tá? Alguns autores até consideram que eu tenho, com a pressão positiva da ventilação não invasiva, uma redução da pós-carga do ventrículo esquerdo. Por quê? Quando eu otimizo a funcionalidade do ventrículo esquerdo com auxílio, como eu terminei de explicar, dado pela ventilação não invasiva, isso significa dizer que eu aumento a contratilidade do ventrículo e eu aumento também a velocidade circunferencial de contração desse ventrículo. Isso significa dizer o quê? Aumentei o volume de ejeção. E alguns autores consideram isso como sendo o quê? Uma redução da pós-carga. Uma vez que eu consegui ejetar melhor, uma vez que eu consegui otimizar a função do ventrículo esquerdo. Então, para esse perfil de pacientes, seria excelente. Mas eu tenho que ter cuidado também, porque eu posso ter efeitos indesejados. No momento que eu coloco ventilação não invasiva e uso de forma indiscriminada valores pressóricos mais elevados, significa dizer que eu posso distender esse alvéolo. E no momento que eu estou distendendo esse alvéolo, eu começo a comprimir o capilar alveolar. E se eu estou comprimindo o capilar alveolar, eu estou aumentando a resistência à ejeção do ventrículo direito. Ou seja, estou aumentando a pós-carga do VD. Imagina que eu tenho um paciente com um corpo pulmonale, que não é muito raro encontrar em DPOC, como eu já comentei aqui em outro vídeo. E eu faço esse tipo de conduta aumentando de forma
demasiada esta pressão, significa dizer que eu estou impondo uma pós-carga aumentada a um ventrículo que já tem um déficit contrátil. Resultado, eu posso agora ter um efeito negativo do impacto hemodinâmico da pressão positiva na condição patológica do meu paciente. Então, quando eu faço ventilação não invasiva para o meu paciente cardiopata, eu tenho que ver essas nuances. Eu não tenho que me preocupar apenas com o quadro respiratório do meu paciente, ou seja, com os efeitos respiratórios que a ventilação vai induzir no meu paciente. Tá? Eu tenho efeitos respiratórios benéficos, mas eu tenho também efeitos cardiovasculares, efeitos hemodinâmicos. E esses efeitos hemodinâmicos podem ser satisfatórios em determinadas condições clínicas ou pode ser extremamente insatisfatório em algumas outras condições clínicas. Então, fazer ventilação não invasiva para o cardiopata é analisar o contexto como um todo. E não apenas, como eu terminei de falar, pensar que eu estou fazendo ventilação não invasiva para abrir o alvéolo e melhorar a troca gasosa. Nem sempre isso vai ser possível. Outro efeito hemodinâmico que eu posso também utilizar como efeito positivo nesse perfil de paciente que eu falei, seria a abertura desse alvéolo, tá? E a redistribuição da água extravascular pulmonar. Onde que eu tenho um aumento da água extravascular pulmonar? No meu paciente com edema agudo de pulmão. E se eu coloco pressão positiva, abrindo esse alvéolo, significa dizer o quê? Eu vou conseguir redistribuir essa água extravascular pulmonar. E quando eu falo em redistribuir, significa dizer isso aqui, olha. Vou apagar aqui. Eu tenho aqui, de forma simplificada, o alvéolo e o meu capilar. Houve extravasamento de onde? De líquido do capilar para o espaço extravascular. Isso significa dizer que eu termino aumentando a espessura da barreira alvéolo-capilar, o que reduz a velocidade de difusão de um gás, especificamente a velocidade de difusão do oxigênio. Quando eu coloco pressão positiva, com mais um efeito hemodinâmico, como eu terminei de falar, eu posso aumentar o diâmetro desse alvéolo. E no momento que eu aumento o diâmetro desse alvéolo, significa dizer que esse líquido que está aqui, ele será redistribuído. Você me pergunta, ele volta para o capilar? A ventilação não invasiva ela não tem esse poder de colocar esse líquido novamente no capilar. Mas ele vai ser redistribuído. E quando eu digo que ele vai ser redistribuído, ele provavelmente é redistribuído aqui, para o espaço, representando aqui o espaço peribrônquico. E o espaço peribrônquico, a gente sabe que tem uma riqueza linfática maior. Isso facilita o quê? A reabsorção desse líquido. Aí você me diz, e no espaço peribrônquico não vai atrapalhar a minha troca? Não, não vai atrapalhar a minha difusão. O espaço peribrônquico não é a área de troca, ele não é uma zona de troca gasosa. Na verdade, quando a gente vai ver aquelas zonas, ele é uma zona de transição, né? Aquelas gerações, lembra? Da geração 0 até a 23ª geração, esse espaço peribrônquico, ele é uma zona de condução, aliás, né? Nem de transição. Ele vai ser de condução, tá? E aí não vai atrapalhar a minha troca. E por outro lado, o que aconteceu? Eu reduzi a espessura da barreira alvéolo-capilar, que antes era essa espessura aqui, e agora eu tenho essa espessura. Se eu reduzir a espessura da barreira alvéolo-capilar, eu aumentei a velocidade de difusão. Se a gente lembrar da lei de Fick, ele me diz que velocidade de difusão é igual a área sobre espessura, né? Vezes coeficiente de difusibilidade vezes P1 menos P2, certo? Então o que é que me interessa? Que eu reduzi a espessura da barreira alvéolo-capilar. Consequentemente, eu aumentei a velocidade de difusão. Então esses são os principais efeitos hemodinâmicos que eu posso lançar mão da ventilação não invasiva de forma benéfica para o meu paciente. Lembrando que se eu tenho um paciente de choque não cardiogênico, esses efeitos já não são satisfatórios. Não é interessante que eu apresente esses efeitos para o meu paciente. O paciente de choque não cardiogênico, ou seja, aquele de choque hipovolêmico, aquele que teve uma hemorragia significativa, né?
não é interessante. Mas aquele paciente cardiogênico, sim, ele é interessante, né? Bem dosado, com uma dosimetria excelente, ele pode ser um grande coadjuvante dentro do meu arsenal terapêutico, ok? Então um abraço e até a próxima semana com mais um short vídeo. Deixe o seu comentário ou algum questionamento aí. Até mais. Muito obrigado pela sua companhia.